Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que teve de mudança aí no último dia de batalha e a confusão que o Cazaquistão está arrumando com a Rússia, hein? O caldo engrossou lá, vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Peter E. Fischer, Evi Fry e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, pessoal, vocês devem ter reparado, a minha voz está um pouco estranha, eu tô gripado, tô tendo que tomar remédio para tosse, coisa e tal, e eu não quero forçar a minha garganta, porque se eu forçar muito ela, tá arriscado eu não conseguir gravar os vídeos do dia, então eu peço desculpas pela qualidade do som, que pode não estar o ideal, né? E uma outra coisa, meus filhos estão fazendo um canal sobre teorias da conspiração. Minha filha, ela adora essas teorias da conspiração e meu filho fica discutindo com ela o tempo todo que ele não acredita em nada. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver o canal Teoria Oculta, eu vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser conhecer eles, sejam muito bem-vindos. Dá uma força para os moleques lá, se inscrever lá, dar um like. E fazer crítica também, lógico. Se tiver alguma coisa ruim, é bom avisar para ir melhorando, né? Bom, então vamos começar com a nossa revisão aqui das frentes de batalha. A gente teve mais alguns bombardeios aqui no norte da Ucrânia, mas é aquele esquema que eu já falei para vocês, os russos fazendo provocação para garantir que o exército ucraniano fique aqui no norte, não vá para o campo de batalha aqui onde interessa, na região de Donbás. Existe todo um planejamento da Bielorrússia. A Bielorrússia botou um monte de tropas na fronteira aqui ameaçando invadir. Eu não sei se vão chegar a invadir de qualquer forma, porque, mais uma vez, eles sabem que não tem como ganhar nada. A preocupação deles é justamente que a Ucrânia, a partir disso, tem que manter tropas nessa região para evitar uma invasão, para evitar mais problemas. E daí, essas tropas que estão presas por aqui não podem ajudar no campo de batalha principal, né? Mas, de qualquer forma, não é algo tão crítico aqui. Também não tivemos alterações aqui na região de Kharkiv. Aqui na região de Severodonetsk, tivemos uma notícia ruim ontem. A cidade de Metokini, que a gente tinha falado ontem já que uma parte dela havia sido tomada pelos russos, parece que ela já foi totalmente tomada pelos russos. É um avanço russo nessa região. Alguns dias a gente não via nenhum, algumas semanas a gente não via nenhum avanço russo por aqui. É um avanço, mas de qualquer forma é um avanço pequeno e que não muda a situação geral da área aqui em Severodonetsk, né? Continua aquela mesma ideia. Se os russos continuarem avançando tão devagar, dado o custo de projéteis, homens e equipamentos que eles estão investindo nisso daí, eles vão perder essa guerra com certeza, porque não vão conseguir, vai acabar toda a munição deles, todos os combatentes dele, antes deles conseguirem avançar de forma significativa, né? De qualquer forma, como a gente vai ver, eu já mencionei isso ontem, mas eu vou falar mais um pouco sobre isso aqui. Está sendo esperada uma grande contraofensiva, uma grande ofensiva russa essa semana agora, justamente em função de resposta à entrada da Ucrânia na comunidade europeia, né? Mas bom, vamos continuar aqui. Teve mais depósito de munição sendo explodido no interior aqui da área russa, né? Aliás, teve esse aqui, teve um em Kharkiv também, que não está aparecendo aqui, mas teve também um depósito de munição russo por aqui que foi explodido pelos ucranianos. E em Kherson também a gente continua na mesma situação que a gente falou ontem, com os ucranianos batalhando aqui na frente, chegando cada vez mais perto de Kherson. E além disso, o pessoal lá fazendo também a questão dos os partisãos lá, né? As pessoas dentro da cidade que lutam contra os russos. Parece que tinham 3 soldados russos que estavam almoçando num restaurante e foram metralhados, 2 deles morreram, o outro foi só ferido, né? Ou seja, é o tipo da coisa que a gente não vai ganhar a guerra contra os russos desse jeito, mas isso deixa os russos numa situação muito ruim. Eles têm que ficar em Kherson o tempo todo atentos, porque ninguém quer os russos ali, né? Bom, e além disso, o que a gente teve de informação é que a Ucrânia iniciou um grande bombardeio aqui na ilha Zimny, né, que é a Ilha da Serpente. Vocês lembram, essa ilha é uma ilha ucraniana, foi capturada logo no início da guerra pelos russos, e os russos estão tentando fazer ali uma grande unidade militar, justamente para evitar usar navios, porque eles sabem que os ucranianos têm agora mísseis de diversos tipos que podem ser usados para derrubar navios russos. A ilha, bem ou mal, ela é uma ilha, ela não vai afundar.
Então, os russos têm colocado muito armamento. Ontem, porém, a Ucrânia atacou a ilha e mesmo com defesas antiaéreas e coisa e tal, conseguiu explodir algumas coisas. A gente ainda não tem a informação sobre exatamente qual foi o dano causado na ilha, se conseguiram destruir alguma coisa de fato, se foi um ataque efetivo ou se só destruiu alguma coisa, enfim, dentro do planejamento dela para liberar um corredor de exportação por Odessa, né? A gente falou sobre isso algumas semanas atrás, que a Ucrânia tinha um prazo de 10 semanas para conseguir exportar os grãos de lá. Por quê? Porque ainda tem armazenados os grãos da safra anterior. A safra atual está sendo plantada, vai ser colhida mais adiante, e em algum momento, se tiver que guardar isso em silo, não tem lugar no silo, porque a safra anterior ainda está lá, não conseguiu ser vendida, não conseguiu ser exportada. Então a Ucrânia precisa, ao longo das 10 semanas, na verdade era 10 semanas, a coisa de 2 semanas atrás, então a gente já está falando de 8 semanas ou 2 meses, a Ucrânia precisa liberar esse corredor para exportação aqui. Tem vários métodos para exportar os grãos, por trem, por outros mecanismos, mas é tudo muito lento, então por navio é a forma mais tranquila. Provavelmente essa operação aqui na Ilha Zimny é justamente com o interesse de limpar essa área, de tornar inefetivas as barreiras russas ao tráfico de navios ucranianos aqui, né? Porque os navios em si, os ucranianos já têm aqueles mísseis Harpoon, tem o Neptune, tem vários outros mísseis agora que podem dar conta dos navios russos nessa região. Vamos torcer para dar certo essa estratégia ucraniana, né? Bom, a gente tem mais algumas novidades por aqui que acho que são interessantes, não tem muito a ver com o fronte militar em si, mas tem a ver, de certa forma, também com isso, né? Por exemplo, o RNBO Secretary, um secretário de defesa lá da Ucrânia, ele falou que a Ucrânia agradece a todos os países que estão fornecendo ajuda militar e lembrou que muitos pedem para não falarmos que eles estão dando armas e quais armas eles estão dando. Então nós iremos agradecer a todos eles após a nossa vitória. Então o recado importante que tem aqui é que além de todas aquelas armas que a gente tem visto a negociação aberta, HIMARS, MLRS, não sei o que lá, um monte de arma que que a gente sabe que os ucranianos estão recebendo de países ocidentais, tem muitos países e muitas armas que estão sendo mantidas em sigilo nessa história. Isso é uma coisa positiva, porque certamente está sendo mantido em sigilo, não é porque é, sei lá, capacete de proteção da cabeça, é alguma coisa significativa, né? Bom, o Zelensky, a gente falou sobre isso ontem, ele esteve na frente de batalha aqui em Kherson ontem, esteve em Mykolaiv, ele já fez várias outras visitas em outros pontos da frente de batalha, e o Mick Ryan, que é um general americano, que hoje em dia é um especialista em militar, né, ele estava falando da importância desse tipo de coisa em vários aspectos. Primeiro, para a própria moral da tropa, né? Para a tropa é muito significativo saber que o presidente, que o próprio Estado, que representa o próprio Estado ucraniano, está ali na frente de batalha com eles, né? Que risco de morte todo mundo tem, e o pessoal não está fugindo desse risco também. Então isso é sempre uma coisa que dá moral para a tropa, o presidente ir na frente de batalha. E mais do que isso, também dá a importância da batalha para o resto da população da Ucrânia. Além disso, tem um terceiro fator que é diferenciar do Putin, né? O Putin, ao contrário, até para reunir com os generais dele, ele senta naquela mesa de 500 metros quadrados, 500 metros de distância, para ficar longe, para evitar chegar perto dos caras. É realmente uma diferenciação visível que as pessoas percebem, né? E o que a gente fica impressionado com essa história toda é que muita gente criticou o Zelensky no início da guerra, que os ucranianos elegeram um comediante, coisa e tal. E o que a gente está vendo realmente, a gente falou isso no início da guerra também, mas o que a gente está vendo cada vez mais é que ele está sendo um presidente muito melhor do que a média do que você vê por aí em política em muitos países, né? O cara está realmente cumprindo o papel dele, que é o papel de representar o país, e está fazendo isso de forma séria, está fazendo isso de forma muito mais eficiente do que você poderia esperar de um outro presidente qualquer. Muito melhor até do que o Putin, diga-se de passagem. Ganhou a opinião pública mundial fácil. E foi o próprio Zelensky que falou num pronunciamento que essa semana histórica vai começar
Histórica porque imagina-se que a Ucrânia vai ser aceita como candidata, membro candidato da Comunidade Europeia. Isso é um passo importantíssimo, é algo extremamente significativo, é algo que a Ucrânia queria há muito tempo. E, ao mesmo tempo, ele está lembrando que provavelmente a gente vai receber retaliação russa, por isso esperem um ataque mais feroz dos russos nos próximos dias. Eles estão colocando mais reservas, estão preparando para fazer alguma coisa justamente para mostrar que não gostaram do que aconteceu, mas que ele está tranquilo, que isso daí no final a gente vai ganhar a guerra e coisa e tal. Muito bacana o discurso dele. E os ucranianos estão todos na expectativa muito grande essa semana, né? Lembra, é praticamente certo já isso, né? O Conselho Europeu já recomendou a candidatura deles, então quando isso acontece, certamente a Assembleia Geral vai aprovar essa candidatura. Agora, certeza mesmo, só depois do voto, é nessa quarta-feira, dia 22, né? E, em paralelo a isso, a Comunidade Europeia iniciou as conversas para a 7ª rodada de sanções à Rússia. Ou seja, já acabaram de passar a 6ª rodada, já começaram a negociar como é que será a 7ª rodada de sanções à Rússia, que outras entidades russas serão sancionadas e coisa e tal. A gente não tem ainda nenhuma notícia sobre exatamente o que se pretende com isso, mas certamente é importante essa força gradual, né? Você dá indicação à Rússia que vai continuar piorando. Quanto tempo mais você continuar nessa guerra, vai ficar cada vez pior isso daí, né? E outra coisa que está sendo feita, isso aqui é só uma curiosidade, mas a Ucrânia está levando aquela exposição de equipamentos russos destruídos que estava lá na Praça Maidan, lá na Praça Central lá de Kiev, né? Vai levar isso, fazer um tour pela Europa mostrando as peças russas destruídas. Vai ser divertido, isso é legal. Se eu tivesse por aí, eu ia ver. Bom, e aqui começa um outro papo, que é um papo que está ficando mais sério também, que você vê como é que a coisa está apertando para a Rússia, né? O pessoal da Rússia está reclamando do bloqueio de Kaliningrado. A gente falou sobre isso já anteontem, que a Lituânia ela cortou a passagem de ferrovias, de determinados produtos por ferrovia entre Kaliningrado e Belarus, né? Belarus, esse exclave aqui da Rússia, né, o Kaliningrado, sempre teve passagem tranquila por aqui. Em Belarus, porque o país ele é aliado dos russos, não tem muito problema, e a Lituânia sempre deixou passar por trem aqui para fazer essa ligação, né? Mas agora a Lituânia está cortando alguns tipos específicos de produtos lá, e a gente já falou que ontem começou a ter corrida à loja, porque o pessoal está com medo de faltar produtos por lá. Muita coisa, Kaliningrado é abastecido pela Rússia via trem, mas também é o contrário, tá? Porque o que acontece? O porto de Kaliningrado é um porto muito bom para a Rússia, né? É um porto em águas quentes, aqui, águas relativamente quentes aqui do Báltico. Águas quentes, entenda, águas que não congelam, né? Porque São Petersburgo, que é mais aqui em cima, você já tem uma chance maior de congelar durante o inverno. Acho que todo inverno congela lá, eu não tenho certeza. De qualquer forma, isso está prejudicando muito a Rússia. A Rússia não está satisfeita com isso. Já várias autoridades russas já falaram contra esse bloqueio, que a comunidade europeia vai ter que resolver isso. E agora veio o Peskov aqui também reclamar, que falando não, que o bloqueio de Kaliningrado é algo sem precedentes, uma violação de absolutamente tudo, e não sei o que lá. Não, meu amigo, a violação de absolutamente tudo foi o que vocês fizeram na Ucrânia, tá? Isso daqui é só um bloqueiozinho. E agora, aí você repara o problema da Rússia, né? Por quê? Porque eles embarcaram numa guerra que eles não estão conseguindo ganhar nem da Ucrânia. Eles vão fazer o quê? Vão atacar a Lituânia? Vão atacar os países bálticos? Vão atacar a OTAN de frente? Porque, meu amigo, já tem muita gente na OTAN louca para entrar nessa guerra, doida para entrar nessa guerra. Vai lá, Rússia. Isso, briga lá com a Lituânia mesmo, quero só ver. Uma semana depois, os soldados americanos estão tomando um cafezinho lá na Praça Vermelha. E não é só isso, é o que eu falo, a Rússia se botou numa enrascada enorme. Ela mostrou para o mundo que ela é muito mais fraca militarmente do que parece. E ela está tendo que comprometer toda a reserva dela para conseguir avançar muito devagar na Ucrânia. E com isso, o pessoal está vendo que realmente é um leão sem dente, né? Um urso de papel.
Agora o Cazaquistão está fazendo a mesma coisa. Vocês lembram, o Cazaquistão, na frente do Putin, falou que não reconhece as repúblicas de Donetsk e Luhansk. E lógico que ele falaria isso. Sabe por que ele falaria? Ele tem que falar isso? Porque ele sabe que a Rússia é bem capaz de arrumar uma república separatista no Cazaquistão também. Todo mundo sabe o truque da Rússia. Tem russo em toda a área que já foi soviética, justamente porque era interesse dos russos fazer esse tipo de jogada. Bota um monte de russo num monte de lugar, para depois dizer, não, temos que invadir aquele país para salvar a população russa, que está sendo oprimida e coisa e tal, sendo que a população russa foi plantada lá de propósito, né? E o Cazaquistão, como todos os outros países da região, tem o mesmo problema, tem um monte de russo lá. Para a Rússia inventar uma república separatista no Cazaquistão, pouco custa. Então ele sabe disso, ele não pode reconhecer a república separatista da Ucrânia, né? Só que aí a Rússia engrossou, falou, não proibiu a exportação de óleo do Cazaquistão, e aí o Cazaquistão proibiu ou bloqueou uma série de trens de carvão que estão no território do cazaque e que iriam para a Rússia. Ou seja, o Cazaquistão está comprando briga com a Rússia mesmo, e está fazendo algo muito bom. Aquelas revoltas que tiveram no início do ano lá no Cazaquistão, a gente falou sobre elas aqui, né? Foram muito em função do povo do Cazaquistão querer se separar da Rússia, querer menos contato com a Rússia. E o presidente em questão era quem estava sendo questionado, porque ele era muito pró-Rússia. Então ele está resolvendo dois problemas. Ele está garantindo a autonomia do Cazaquistão, está ficando mais forte perante o povo lá do Cazaquistão, está fazendo o que o povo quer se distanciar da Rússia no final das contas, e ao mesmo tempo fazendo isso numa hora que ele sabe que a Rússia não tem como fazer nada. A Rússia não consegue atacar ninguém. É lógico que vai vir algum robô russo daqui a pouco falar que mas a Rússia resolve isso rápido, é só soltar uma bomba atômica aqui, uma bomba atômica ali. Meu amigo, esquece isso, bomba atômica não resolve guerra. Essa visão que o público tem de que, não, o Japão desistiu da guerra porque os Estados Unidos jogou bomba ali. Não, o Japão desistiu da guerra porque ele já tinha perdido a guerra. A bomba foi importante para ele acabar tudo, encerrar tudo, sim, mas lembra, era um país que já estava derrotado, ele já estava acabado, a bomba foi só o prego no caixão. Lançar bomba atômica, os russos podem fazer isso? Eu acho pouco provável, porque eles sabem o que eu estou falando para vocês, essa ideia infantil, de que não joga meia dúzia de bomba e resolve o problema. Não resolve problema nenhum. Vai jogar bomba na Lituânia, vai ser engraçado de ver. E Cazaquistão também, ou na Ucrânia, pouco provável, não vai resolver nada, ao contrário, só vai gerar mais animosidade desses países contra Moscou, e como eles não estão derrotados militarmente, eles vão lutar com muito mais força. Estrategicamente, militarmente, bomba atômica não serve para P nenhuma. Enfim. E por falar nos delírios do Putin, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso, o mundo multipolar do Putin, ontem, fiz lá no Visão Libertária. Aí tá aqui um post de 1854 em que o Império Russo falava sobre o fim do Ocidente. Meu amigo, o fim do Ocidente não está sendo tão rápido assim quanto o pessoal da Rússia espera, não. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Império Americano está decadente, que os Estados Unidos, o poder que os Estados Unidos tinha sobre o mundo já não é tão grande, até porque devido à impressão de dólares maluca que eles têm feito. Mas daí a dizer que vai acabar agora, eu não seria tão rápido assim, não. Não, meu amigo. Roma estava em decadência desde o anos 130, 140, quando acabou aquela fase de ouro dos Flavianos, né, dos imperadores Flavianos e coisa e tal. Roma já entrou em decadência, mas foi cair 500 anos depois, 500 anos não, 300 anos depois, né, no ano 400. Ou seja, não tem esse negócio não, pode até estar em decadência, mas não vai ser coisa para agora não. Enfim, além da falta de trigo e falta de milho, também parece que vai ter problema de pipoca. Bom, pipoca é de milho, né? E cerveja também, eu imagino que tem algum elemento da cerveja que é produzido lá. Enfim, é lógico, a gente sabe, está tendo uma grande disruptura essa guerra, uma coisa muito triste, mas como a gente falou, parece que existe uma operação da Ucrânia para liberar o tráfico aqui. Eu fico me perguntando se, eu imagino que deve ter apoio de forças ocidentais também, né? Se a Ucrânia liberar essa passagem aqui, a partir daqui já é mar territorial da Romênia, da Bulgária, e aí a coisa já fica mais tranquilo. Vamos ver como é que isso se resolve. Bom,
A Oeste avisa que os líderes ocidentais já admitem que a guerra na Ucrânia pode durar alguns anos. Eu acho que isso já tinha ficado claro para todo mundo depois das primeiras 2 semanas, né? Porque para a Rússia interessava guerra rápida. A Rússia sabe que só poderia ganhar essa guerra se ela fosse rápida. É o que fala o Sun Tzu, né? Lá na Arte da Guerra, logo no capítulo 2 ou 3, eu não lembro. Eu fiz uma série sobre o Sun Tzu também lá no Visão Libertária. Mas guerra rápida você ganha com poderio militar. Guerra longa, quem ganha é a economia. Então, no final das contas, uma guerra longa para a Rússia é muito ruim. Por quê? A economia da Ucrânia é muito pior que a da Rússia. Mas vocês sabem, a Ucrânia vai ter o apoio do Ocidente. Todo o Ocidente está ajudando a Ucrânia. Então, não vai haver esgotamento dos recursos ucranianos tão cedo. Ao passo que os russos vão ter problemas, sim. Ah, mas a China vai ajudar a Rússia? Vai ajudar em algumas coisas. Mas não vai ter a capacidade de ajudar com muita coisa que é importante, principalmente chips, armas mais sofisticadas e esse tipo de coisa. Então a gente sabe que a chance que a Rússia tinha de ganhar essa guerra é se ela fosse rápida. No que ela não conseguiu ganhar em 2 semanas, sei lá, até o final do primeiro mês, que eu acho que foi mesmo que eles achavam que foi o limite, tanto que foi quando eles desistiram de Kiev, todo mundo sabe agora que vão ser anos e anos de guerra, né, infelizmente. Uma outra boa notícia é que o parlamento ucraniano aprovou a Convenção de Istambul contra violência doméstica e violência contra a mulher, né? A sociedade ucraniana, por mais próxima da Europa que ela seja que os russos, na verdade ela ainda tem muito culturalmente de ligação com os russos, inclusive alguns aspectos considerados ruins, né, como a questão da discriminação, do feminismo, da homofobia e esse tipo de coisa. Tem melhorado muito lá na Ucrânia, tá? Mas não tenham ilusões, a sociedade ainda é muito retrógrada nesse aspecto e finalmente eles aprovaram essa convenção de Istambul, aprovaram com uma votação recorde, 259 a 8, e alguns estão vendo isso como quase um pré-requisito para a entrada na comunidade europeia, justamente porque esse era um dos itens, né? Na verdade, a Ucrânia vai entrar como candidata agora, ela tem uma série de normas que ela vai ter que aprovar, uma série de coisas que ela vai ter que mudar na legislação. A ratificação dessa convenção foi só um sinal de boa vontade dos ucranianos e coisa e tal, e que é uma coisa positiva. Violência doméstica, ninguém é a favor de violência doméstica, tem mesmo que correr atrás disso daí. Enfim, mas isso é uma coisa importante para lembrar a todo mundo que a Ucrânia ainda tem muito para avançar em termos de chegar a uma democracia ocidental, em termos de costume e coisa e tal, né? Bom, quem esteve lá perto de Kiev também, só para fechar aqui, foi o Ben Stiller, comediante, muito engraçado ele, passeou por lá, gravou um monte de coisa, legal, que bom que ele está lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.